dois textos que acabam de ser lidos, eles são dois extremos, eles são emblemáticos, eles são dois paradigmas. Estes textos nos falam a alma, se nós tivermos ouvidos para ouvir o que Deus nos fala. O primeiro deles fala de alguém que viveu num ambiente que tinha tudo para dar certo e deu errado. Teve todas as chances, todas as oportunidades, todas as condições. No entanto, fracassou de modo trágico. Segundo, nos fala de alguém que viveu num ambiente que tinha tudo para ser amargo, para reclamar, para ser derrotado, para sucumbir, e no entanto venceu gloriosamente. Esse primeiro texto de Ezequiel fala sobre um rei de Tiro, e a maioria das escolas teológicas quase concordam que esse rei de Tiro não existiu no tempo e no espaço. Seria uma espécie de parábola para falar de um ser. No entanto, essa é uma discussão secundária, tenha ele existido ou não. Esse primeiro texto, ele nos fala, na verdade, de forma figurada, de Lúcifer, o querubim encarregado da guarda, de manter a ordem na criação. A hierarquia celestial, ela é composta de anjos, arcanjos, querubins e serafins. A menção de anjos é mais frequente, as de arcanjos são um pouquinho mais raras, a de querubins ainda mais, e as menções de serafins são raríssimas, aparecendo uma ou outra vez, sendo a mais conhecida a de Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus e diz que os serafins voavam de um lado para o outro, gritando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia não tem preocupação de dar nomes a esses seres. Um ou outro é que nós sabemos os nomes. Porque, na verdade, o princípio de autoridade não está fundamentada na pessoa, no nome, mas na função. Arcanjo, anjo, serafim, querubim, tem o nome que tiver, ele, dentro de uma ordem estabelecida por Deus, tem autoridade, há uma relação de submissão ao superior e de liderança àquele que está subalterno hierarquicamente. E é sábio a Bíblia fazer isso para que não haja privilégios de nomes, de pessoas, e para que a autoridade seja entendida como um princípio que começa em casa e vai até a eternidade, até o reino de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. Porque quem se rebela volta-se não contra uma pessoa, mas contra um princípio. Não contra um nome, um homem, uma mulher, mas contra uma ordem estabelecida por Deus, sem a qual o universo não funcionaria e tudo seria um caos. Esse querubim da guarda, a descrição dele é uma das coisas mais extraordinárias e lindas que a Bíblia tem. Olha o que diz a palavra: tu és o sinete da perfeição. Tu és a referência da perfeição. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. E quando fala nessas pedras preciosas, o texto não quer nos levar a imaginar um ser coberto de pedras preciosas, mas é uma tentativa de descrever uma qualificação, uma excelência. Busca-se os recursos mais extraordinários que a terra contém, as coisas mais valiosas e ricas, para se falar
da retidão, da coerência, da perfeição desse indivíduo. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se fizeram os teus engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que... E aí começa a tragédia. Essa descrição maravilhosa, que me dá a sensação de ser uma tentativa de descrever algo indescritível, é quase que um desespero para encaixar na linguagem humana, na comunicação humana, a excelência de um ser. E, repito, não se trata de uma cobertura, de uma roupa, se trata de uma tentativa de mostrar a excelência, a grandeza, a pureza, a qualidade, o quilate desse ser criado por Deus. É importante entender que é criação de Deus. Mas aí vem essa expressão, até que. E aí começa a virada. E esse indivíduo, esse querubim, que era paradigma, modelo da perfeição, convite a ser imitado por todos nós, entra num processo de decadência, vai enfeiando, vai se tornando um modelo de desgraça, de tragédia, de transgressão, vai se tornando um ser asqueroso, perigoso, homicida, mentiroso. Diz o Senhor Jesus em João capítulo 12, nele não havia verdade, torna-se o outro extremo, que é Lúcifer, a quem chamamos de diabo ou de Satanás. A palavra diabo significa divisor. Torna-se uma referência tão negativa que Martinho Lutero chega a chamá-lo de o contrafator de Deus. Foi Lutero que disse: ele é a perfeição da imperfeição. Chega a um extremo de desqualificação tal que não há mais como piorar, não há mais como descer. Tendo sido criado, tendo sido citado, tendo sido apresentado, como acabamos de ler, como modelo, como exemplo, vivendo numa ambiência absolutamente favorável, com todas as circunstâncias conspirando conjuntamente para que ele fosse assim por toda a eternidade. No entanto, existe o até que. Esse até que fala de uma semente. Porque tudo começa com a semente. Até que se achou iniquidade em ti. E aí há uma descrição. E pelo menos 3 razões levaram esse querubim a despencar em termos de qualidade. 3 coisas contribuíram para que ele se tornasse este ser cujo prazer está na desgraça, cujo prazer está na desobediência, e que, segundo a Bíblia, veio para matar, roubar e destruir. E como diz o Caio, nós temos ódio dele, porque ele tem prazer na desgraça. O primeiro passo dado por ele, diz a Bíblia, foi a ambição que corrompeu o caráter. O perigo de uma ambição patológica, de querer a qualquer custo, de querer ganhar na base do vale tudo, de querer amealhar em detrimento do caráter, de viver aquela ilusão que um amigo meu viveu e me disse: vou ganhar dinheiro de qualquer jeito, honesto ou desonestamente, porque quando eu tiver todo mundo me respeita. Lê do engano. A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Vamos repetir isso aí? Mais vale o bom nome
do que as muitas riquezas. Você duvida? Quem tem filha solteira aqui, levante a mão. Você casaria sua filha com Fernandinho Beiramar? Tem dinheiro. Muito. Não é, Turton? Mas vale o bom nome. Ganhar é lícito e Deus abençoa. Ter é a bênção e Deus ajuda. O problema não é esse, é quando a ambição supera o caráter. Quando a ambição é maior do que o compromisso com a saúde da alma. E esse indivíduo perfeito, extraordinariamente qualificado, de repente ele olha e diz: é por aqui. Olha o que diz o texto: pela multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Isso é, chega num estágio que até para ganhar, se precisar matar, ele mata. Pelo que lançarei para o lado do monte de Deus. Você lembra da tentação de Jesus no deserto? Quem foi que chegou e disse: tudo isso te darei se me adorares? E mostrou os reinos do mundo, as grandes corporações, a força da economia, o poder político, religioso, por que não? E olhou e tentou empurrar Jesus no mesmo buraco que ele caiu. Ele oferece aquilo que foi derrota para ele. E meu velho pai já dizia: quem está na lama, às vezes conforta-se trazendo outros para a lama. É uma espécie de solidariedade maligna. E ele diz: está vendo isso aqui? Tudo eu darei. Mentira. Mas foi aí que ele fracassou. A minha primeira exortação nessa manhã para vocês: ganhem. Quanto mais vocês puderem ganhar, mas ganhem com honestidade, com temor de Deus, com trabalho, com suor, com oração, para que vocês possam olhar para tudo que vocês conseguirem e possam dizer: foi tudo, Senhor, debaixo da tua mão. A história está cheia de homens que fizeram isso. O dono da Colgate, a Johnson & Johnson, o comediante Jerry Lewis, que é um dos homens que mais investiram no reino de Deus. Gente que fez fortuna de forma sadia. O problema não está no ganho, está na forma como se ganha. Lúcifer despencou, porque ele disse: agora vale tudo. O segundo momento de queda dele, no verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Vaidade. Ele olhou para ele e disse: eu sou o cara, né? Com a descrição que a gente tem aqui, o indivíduo olha. Eu conheço gente que diz isso sem ter nenhuma condição de dizer. Agora ele que tinha toda essa cobertura de preciosidades, começa a ganhar, a multiplicar o comércio, torna-se um indivíduo poderoso do ponto de vista econômico. Aí ele olha para ele e diz: eu sou o cara. A palavra vaidade na Bíblia, no texto hebraico, é vento. O vaidoso é aquele cheio de vento. Quando eu era menino, que nós veraneávamos a família na Praia Formosa, lá na Paraíba, de vez em quando eu via um peixinho chamado baiacu. E o passatempo era ficar alisando a goela dele. E quanto mais a gente alisava, ele ia inchando e morria. Estourava. Há pessoas que, se você começa a alisar aqui, olha, tem gente, escuta aqui, tem gente que, se você quiser destruir, basta elogiar. Não precisa de outra arma, não precisa de outro recurso. Comece a dizer: você é bom demais, cara. Comece a elevar o ego. Daqui a pouco ele explode.
Foi o segundo passo errado de Lúcifer. Quando ele consegue multiplicar o comércio e olha o patrimônio, ele se envaidece. E se você ler o livro de Provérbios, de Eclesiastes, você vai ver o perigo da vaidade. Vaidade é nada, vaidade é vento, vaidade é ilusão, vaidade é engano, vaidade é um anestésico maligno que ilude e que leva a pessoa à desgraça. Salomão tenta de tudo na vida, filho de rei, príncipe. Primeiro ele começa a empreender, ele diz o negócio é empreender. Começa a construir, a fazer aquedutos, tanques, torna-se poderoso, e ele olha para aquilo e tudo e começa a encher-se. Não se satisfaz, aí dá o segundo passo, ele começa a aplicar, se fosse hoje, por exemplo, em rendimentos, em papéis, porque ele diz, cansei de trabalhar, agora quero viver das rendas, e começa a se achar o tal, especula, torna-se um especulador. Depois ele diz, não, o negócio é plantar, porque a terra está aí dando vida, planta. Depois ele diz, o negócio, sabe, não é nada disso, o negócio são as artes, o que vale é arte. Chama todo mundo, torna-se um mecenas, banca as artes, para chegar à conclusão de que nada disso vale. Aí ele diz, o negócio é beber, vou encher a cara e toma todas. Está lá no livro de Eclesiastes. Torna-se uma esponja. Bebe como ninguém, para no fim dizer, nada disso valeu. Morto de ressaca. O último passo que ele diz, o negócio é farrar. É mulher. Caiu na farra. Teve 1.700 princesas que estavam na corte, e 300 concubinas, e a Bíblia diz que esse indivíduo entrou num processo de degradação que quase enlouquece, para no fim encerrar o livro dizendo, tudo é vaidade. Vamos repetir? Tudo é vaidade. Não faz tantos anos, eu tinha meu pai, minha mãe, meus irmãos, e como diz Mário Quintana, viver é ir ficando cada vez mais sozinho. E todos foram passando, homens poderosos que eu conheci, vestidos com ternos de linho branco, senhores da vida e da morte, passaram. Tudo é vaidade. Lúcifer entra nessa. Ele não se dá conta que está brigando com um fantasma, gastando energia para dar soco no vento. Ele não percebe que não há consistência e que o próprio tempo vai se encarregar de destruir o que ele fez. O terceiro e último passo é consequência dos dois primeiros. Verso 18, pela multidão das tuas iniquidades. Agora já é multidão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Uma transgressão chama outra. Uma tara chama outra. Porque à medida que vai sendo exercitada a transgressão, ela vai perdendo o vício, e novos desafios surgem, e inicia-se um processo de degradação, de descida, que não tem fundo, é um ralo sem fundo, não tem fim, e o fim é a morte. E tem gente brincando com isso. A multiplicação, aí já não tem mais controle, é quando já não somos iníquos, mas iniquidade nos possui. É quando a iniquidade gerencia, administra, determina, conduz, e você vira apenas um tronco levado pela correnteza. O linguajar pode ser bonito, o vocabulário bíblico, falar em oração, em santidade, mas no fundo você sabe quem é, o que acontece, e a tragédia que graça no peito, porque lá dentro ainda existem viçando morte, doenças, desejos malignos, podridão, tendências homicidas, que se não forem tratadas, serão a destruição de muitas vidas.
Então esse indivíduo tinha tudo para dar certo. Viu a descrição de quem era ele? Onde ele morava? Estava no Éden. Não havia nada do que nós conhecemos. Tendo tudo para dar certo, deu errado. Em Isaías capítulo 12, eu gosto deste verso. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ó filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a Deus. Era só o que ele queria. É aquele indivíduo, eu já citei aqui, que eu conheci o filho de um banqueiro no Rio de Janeiro, que levou-me ao gabinete do pai, apontou para a cadeira e disse, eu sento ali, custe o que custar. Foi isso que Lúcifer disse, chego lá, vocês vão ver que eu chego. Chegou onde não queria. Agora, o segundo texto, o de Filipenses, é o oposto. Esse é um paradigma, é antítese. Essa é a realidade de alguém que era Senhor, que é Senhor do universo. De quem não foi nem será, é. Do mais extraordinário ser, Jesus de Nazaré. Aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. E esse texto de Filipenses capítulo 2 é a mais extraordinária descrição de um momento oposto a esse vivido por Lúcifer. Paulo diz, tenham em vocês. Ele diz, tendo em vós, eu vou trazer para a terceira pessoa, para simplificar. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E ele começa, pois ele, subsistindo ou sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não olhou isso com vaidade. Deus, simplesmente, Senhor de todo o universo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sim, porque ninguém podia humilhá-lo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto um quis subir para onde não podia, o outro desceu de onde podia. Enquanto um, movido pela ambição sem caráter, pela vaidade, tentou um voo inatingível, o outro estava acima de todas as possibilidades da mente imaginar, desce como nunca jamais na história alguém desceu, do alto a baixo, pisa o chão desse planeta podre e humilha-se. Começa na chegada, quando o aviso é dado a modestos pastores de rebanhos na periferia de Belém. Estivemos lá há poucos dias e fizemos um culto ali no campo dos pastores. Nasce numa manjedoura, mandiare, lugar de comer, coxo, aqui no Nordeste a gente chama de coxo, onde os animais comem. Um coxo é o berço. Diz a Bíblia que, e isso é um dos textos que mais me tocam, que Maria o envolve numa faixa, simplesmente num paninho. Diz a palavra de Deus que ele se esvazia, assume a forma de servo, torna-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E o verso 9 mostra a virada. Ezequiel 28 tem uma virada, daquele que quis ser sem caráter e deu uma virada, despencou. Filipenses 2 tem outra virada, daquele que era, mas esvaziou-se por amor. E o verso 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele vai ser reconhecido assim, queridos. Quando meu pai pregava nos anos 30 e 40, que Israel voltaria a ser uma nação, ele era taxado de louco. A única base que ele tinha para falar era a palavra. Hoje você viaja e vê a pujança, o progresso, a riqueza, a força, a qualidade daquela nação. Você vê o cumprimento da Bíblia em cada pedaço de terra, em cada palmo de chão que você anda. Você vê a exatidão profética, até quando fala que seriam flores plantadas no deserto. Essa mesma palavra que foi ridicularizada até maio de 1948, quando Ben-Gurion proclamou ao mundo o nascimento do Estado de Israel, e quem pregou isso antes daquele dia foi taxado de sonhador, de visionário, de louco. Esta mesma palavra diz: Jesus vai voltar. E a mesma segurança que meu pai tinha para pregar por quase 50 anos, escorado somente na palavra, eu tenho hoje para dizer: ele vai voltar. Não mais como servo humilhado, não mais como servo sofredor, mas como diz Guilherme Kerr, o Rei da Glória. E a Bíblia diz que todo olho verá. O resumo dessa história é o seguinte: quem quis subir sem poder, caiu até onde não imaginou. Quem desceu por amor, subiu para se tornar o nome sobre todo o nome. E Paulo diz que todo joelho se dobrará. E vai chegar o dia em que nós estaremos de joelhos diante dele, confessando: tu és o Senhor. Mas ali vai estar gente contrariada também. Calígula vai estar de joelho. Nero, eu quero estar ao lado de Nero, ajoelhado, meio carrancudo. Bora, rapaz. Jesus Cristo é o Senhor. Hitler. E pense aí nos tiranos da história. E não só nos tiranos, mas vai estar Lula, Dilma Rousseff, Barack Obama, Ronald Reagan. Vai estar todo mundo de joelho, dizendo para o universo inteiro e para o inferno ouvir: Jesus Cristo é, não foi nem será, é o Senhor. Agora, esses são dois modelos, concluindo. Eu e você nos situamos por aí, oscilando entre um e outro. Ora somos por fora coberto de pedras, quem olha diz que maravilha de pessoa, mas por dentro a coisa é feia. Ou então olhamos para alguém e dizemos: coitado, e é um rei, do ponto de vista interior. De forma degradê, nós transitamos entre esses extremos. Você transita, você que é empresário, que é comerciante, que é profissional liberal, a quem você se assemelha no desempenho da sua função? Você é aquele do vale tudo, onde os fins justificam os meios? Ou você é aquele que por amor reduz? Você que é empregado, funcionário, trabalhador, desde a mais modesta função até a mais qualificada, onde você se situa? Entre esse indivíduo do Éden ou da manjedoura? Eles são como espelhos. Quando Michelangelo estava produzindo o quadro da Santa Ceia,
Diz a história, não sei até onde isso é concreto, que ele procurou modelos, rapazes, homens, para pintar aquele quadro genial. E ele procurou candidatos que pudessem servir de modelo para ele pintar o rosto de Jesus. Selecionou, procurou, até que finalmente encontrou um jovem, percebeu pelo jeito e disse: esse menino é muito parecido, no meu entender, com Jesus. E usou o menino como modelo e pintou no quadro da ceia o rosto de Jesus, inspirado naquele jovem. Foi continuando, não havia a correria de hoje. Finalmente ele precisou de alguém para servir de modelo para Judas Iscariotes. E ele pensou: eu preciso de alguém que transmita com o rosto cinismo. Um indivíduo que transmita uma mensagem que desperte asco. Aquele indivíduo cujo olhar é perigoso. E fez uma seleção, e quando entra no ateliê, ali está um jovem esperando, e ele desconfia que já conhece, começa a pintar, para e diz: escute, eu já lhe conheço de algum lugar. E o jovem, ainda meio adolescente, disse: é verdade. Há quase 2 anos eu estive aqui e servi para o senhor como modelo da face de Jesus. Mas eu me envolvi com coisas que eu não deveria ter me envolvido. Transgredi como pouca gente nesses 2 anos. E hoje, destruído, eu fui selecionado para servir como modelo de Judas Iscariotes. Foi de um extremo ao outro. Michelangelo disse: o que você precisa saber é que a porta de retorno continua aberta. Nós vamos cantar um louvor. Vamos ficar em pé. E o que eu estou dizendo é para mim. Começa comigo, com todos esses que estão no altar e com você. Para onde você tem tendido mais? Para a multiplicação do comércio iníquo, para o império da vaidade, para a multiplicação da iniquidade, prazer na iniquidade? Ou você tem tendido para o lado de Jesus? Quem começa como Lúcifer, termina como ele. Quem começa como Jesus, termina exaltado. E é possível que muitos de vocês nessa manhã, e outros que me veem pela internet, possam olhar para mim dizendo: eu tenho sido tentado a ir para o lado errado. As oportunidades estão caindo como folhas. As chances são tantas como eu nunca imaginei. O senhor não imagina como eu tenho sido puxado para o lado errado. Mas hoje, diante de Deus que aqui está, eu quero dizer: leva-me para o lado certo. Eu quero ser semelhante a Jesus de Nazaré, aquele que, sendo tudo, abriu mão de tudo para tornar-se tudo outra vez. Como diz o velho hino, compensa servir a Jesus. Jovem norte-americano, gênio do piano, criado na igreja, começou a receber convites. Em razão da genialidade, eu estive pregando uma vez numa igreja batista na cidade de Wichita, no Kansas, e eles seguraram lá um pianista para que eu visse, que era uma coisa do céu. E o menino começou a ficar vaidoso, e a mãe, percebendo, desesperada, ele já não ouvia conselhos, recebeu o convite para assinar um contrato com uma gravadora poderosa,
já nem pisava no chão. Um dia, quando ele abriu o piano, havia um papelzinho escrito à mão, com a seguinte frase: Jesus é melhor. E a ficha caiu. Deus usou aquela frase. Tinha sido escrito pela mãe. Já não tinha mais diálogo, não conseguia mais falar, ele não via ninguém, e ela deixou: Jesus é melhor. E ali, naquele instante, ele compôs um dos louvores mais lindos da história da igreja. Jesus é melhor do que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. No refrão ele diz: pode ser um rei com poder na mão, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Terminou os dias como missionário no norte da Índia, levando gente escrava do pecado a ser liberta no Senhor Jesus. Qual é a sua escolha, querido, querida? Deus faz, mas a decisão é nossa. Enquanto cantamos, eu quero aqui à frente aqueles que de coração dizem: hoje eu quero uma virada. Quero que o encanto da minha vida seja Jesus e não aquelas coisas que derrubaram um querubim. Venham para cá, vamos orar.